Então, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Aos que vemos e aos que não vemos aqui na Casa Espírita, e também àqueles que não vemos, porque é através das redes sociais que nos acompanham ou acompanharão. Portanto, muito boa tarde a todos e que tenhamos todos um sábado muito produtivo em termos de aprendizagem, de paz e de boas energias. Vamos mais uma vez estar na Casa Espírita com uma palestrante nova, isto é, que não é da casa, mas que é quase da casa, porque ela vem cá muita vez, é a nossa Hélia, portanto também já é conhecida até dos internautas, e vem apresentar-nos um tema bastante aliciante, que quem não foi ver ao Facebook, depois ficará a saber com ela, e é um tema muito aliciante e que interessa a todos nós que aqui estamos, porque todos nós somos e temos família. Posto isto, e como habitualmente, não por uma questão de ritual, porque a doutrina espírita não tem rituais, mas para nos ambientarmos, cada um de nós, com as boas energias que a equipa espiritual preparou para nós, vamos fazer uma pequena prece de abertura dos trabalhos. E para tal convido quem se sentir à vontade a cerrar os olhos e a sentirmos-nos na presença do nosso Criador, na presença de Deus, o nosso Pai, que a todos criou de igual maneira, sem privilégios nem deméritos para nenhum de nós. Estarmos também na presença de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso governador espiritual, que nos ampara todos os dias da nossa vida. Ampara-nos quando estamos bem, mas principalmente quando estamos menos bem. E a todos nós temos que dar uma enorme, demonstrar a nossa enorme gratidão. E aqui incluo a equipa espiritual desta casa. Quando disse todos, referia-me a Deus, a Jesus, e à equipa espiritual que tanto trabalha em nosso favor. Não esqueçamos o guia espiritual de cada um de nós, que nos intuiu a virmos aqui hoje, a aprendermos, a refletirmos e a tentarmos escolher tudo o que seja necessário para contribuirmos para a sociedade em que vivemos, dentro das leis de Deus, que nos foram ensinadas por Jesus, que é o nosso mentor, o nosso modelo e guia. Vamos então absorver o máximo que pudermos dos ensinamentos que hoje aqui colhermos e tentar aplicá-los na nossa vida do dia a dia. Somos nós os primeiros a ganhar com aquilo que aqui formos aprender hoje. Muitas graças, muitas bênçãos para todos nós. E vamos dar início então à palestra de hoje. Bem-aja a todos. Então agora vem a Hélia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada pelo convite. É sempre ótimo vir a esta casa de família, com amigos, com familiares, com este carinho que sempre sou recebida e por isso agradeço desde já. O tema de hoje vai ter que esperar só mais um bocadinho. Primeiro que tudo, também quero, e porque também tem a ver com o tema, agradecer porque vocês fazem um trabalho incrível na evangelização. Não só diretamente com as crianças, como o que depois fica para nosso conhecimento. O que é fantástico, por além de bonito, tem mensagens que nos fazem realmente refletir. E é muito importante porque hoje também vamos falar das nossas crianças e do papel que temos como orientadores da mesma para futuros adultos responsáveis e evoluídos moralmente. Uma criança hoje chorou à saída e nós ficámos preocupados. Será que se magoou? Será que tem saudades de casa? Não queria ir para casa. Compreendo. Sim, porque realmente é verdade. É com os trabalhos que eles também mais facilmente aprendem e se sentem parte integrante, não é?
Exatamente, e as mensagens que estão aqui no centro, temos que mostrar também lá para casa, porque é importante, não é? É importante porque tem aqui mensagens que nos fazem realmente refletir. Então, o tema de hoje, sobre esta conversa, tem um tema que vamos falar então hoje e que foi sugerido. O que eu agradeci logo, porque é muito importante nós também falarmos sobre temas que interessam às pessoas naquele momento, que precisam desse conhecimento e obriga-nos a nós também a estudar e a ler e, por outro lado, também a sermos mais úteis neste momento. Pronto. E então eu agradeço, se tiverem sugestões de temas, estejam perfeitamente à vontade, que eu sou muito grata pela sugestão. Não há meio de dizer o tema, não é verdade? Mas pronto, vamos ficar com esta imagem um bocadinho e também dizer que há várias abordagens do tema que vamos falar. Eu escolhi a mais simples e tentei que fosse mais prática e aplicável ao nosso dia-a-dia. Outras haverão mais teóricas, mais completas, mas hoje vamos pela prática e vamos começar logo a trabalhar de início. Para não ficarmos aqui com este calor que está hoje, não ficarmos assim um bocadinho... mais moles e menos ativos. Portanto, vamos já começar. Então, sem mais demoras, o tema que hoje, desta conversa que trazemos é pais e filhos, laços eternos. Como eu prometi, e não quero desiludir, vamos começar já com o exercício inicial. O exercício inicial tem a ver só convosco. É só para nós, não tem a ver com partilhas, com nada. É só para nós refletirmos. E tem um desafio que temos que aceitar, que não é negociável. É um desafio que este exercício tem que ser feito com muito amor no coração, com muita tranquilidade e alegria. Combinado? Estes são os pressupostos desta mesma reflexão. E temos que pensar em ser gratos, como foi a oração inicial que nos relembrou, as mensagens que vão passando, ser gratos a todos os momentos, por todas as oportunidades. As considerarmos ótimas e as considerarmos menos boas. Elas têm uma razão de existir. Vamos falando nisso ao longo do tempo. Então, vamos imaginar. E esta menina também vai imaginar. É bom imaginar. Vamos imaginar o quê? Vamos imaginar os nossos pais ou os nossos educadores ou alguma pessoa que esteve presente no nosso... Esteve e está? Ou esteve, pronto, não interessa. No nosso percurso de crescimento, de evolução e que de alguma forma nos marcou. E vamos pensar nos momentos em que nos sentimos protegidos por essa pessoa, ou por essas pessoas, não tem problema. E perguntar que ensinamentos é que essa ou essas pessoas nos deram e que nós às vezes não temos essa consciência, só quando somos forçados a lembrar. Este é um exercício individual. Seja quem for, volto a dizer a pessoa, é alguém que esteve no nosso crescimento e que foi importante para nós. Que ensinamentos recebi dessa pessoa mesmo nas dificuldades? E vamos pensar. E vamos responder, mas só para nós próprios. Que gesto de amor é que eu ainda guardo dessa pessoa? Próximo. Agora pensamos no outro lado. Ou seja, num filho, numa criança que passou ou ainda está na nossa vida, ou outras crianças que vão passando pelas nossas vidas, não é? E levemos
as nossas vibrações sempre ao amor, não esquecer, e a alegria, que é muito importante hoje, e perguntamos: como é que o posso ou os posso guiar com compreensão, amor e paciência? Já estamos aqui a ver que este exercício nos obriga a tirar coisas lá dentro e a pensar que temos uma responsabilidade acrescida para com as nossas crianças. Não é? E aqui no centro está-se a cumprir perfeitamente. E isto é muito importante, pensarmos nestas duas vertentes, os nossos pais, educadores, e os nossos filhos, crianças, porque muitas vezes a ligação que nós temos com outras pessoas é forte demais e muitas vezes não vem por aquilo que chamamos laço de sangue ou família direta. Isso não tem importância nenhuma. Nós sabemos que estamos cá com um propósito, também sabemos que já estivemos noutros lados com essas mesmas pessoas. Em que forma? Não sabemos e ainda bem, não é? Porque senão podia influenciar o nosso percurso de evolução, mas sentimos essas afinidades. E isto é que é o importante. Ficarmos com isso. Vamos ainda só imaginar outra coisa. Que conseguimos ter a noção da nossa reencarnação anterior ou de outra qualquer, não tem importância, e que estamos com aquela pessoa que esteve no nosso percurso e nos ajudou no nosso caminho. E com a pessoa também que nós orientamos. E o que é que nós, ou numa reencarnação futura, a nossa imaginação aqui é rainha. O que é que lhes diríamos? O que é que poderíamos ter melhorado? O que é que podíamos ter feito diferente? Fiquemos com esta reflexão. Fiquemos com a ideia que existem laços eternos. Laços indestrutíveis, independente de todo o nosso percurso ou do percurso das próprias pessoas que estão no nosso caminho. E guardemos estas recordações que aqui tivemos nos nossos corações, mas com desapego. O que é que isso significa? Agora está-me a dizer que para guardar momentos de carinho e para guardar e ficar e pensar, e depois está-me a dizer para desapegar. Sim, o desapego é importante. Nós somos nós, os outros são os outros. Não podemos interferir no percurso evolutivo das outras pessoas, por mais vontade que tenhamos, e já vamos falar sobre isso. Porquê? Porque é que temos essa vontade de o fazer? Mas não podemos, portanto é assim, gostamos muito de uma pessoa, ótimo, excelente, mas para gostarmos da pessoa implica deixá-la ir e vir quando quiser, e estar e não estar quando quiser. É essa que é a forma pura de amor, o amor incondicional, que estamos a aprender há 2000 anos ou um bocadinho mais. Como eu estava a dizer, não é importante neste momento analisar o que nós sentimos, o que nós dissemos, o que nós fazemos, porque mais logo iremos certamente fazê-los quando estivermos sozinhos connosco próprios e com os amigos espirituais. De certeza que vamos relembrar este carinho com gratidão e alegria. A alegria é essencial. Não esquecer que nós muitas vezes esquecemos desse pormenor. Porquê é que não precisamos de analisar? Porque o importante é guardar essas memórias dentro de nós, no nosso coração, com o tal desapego. Não vamos também analisar mais porquê? Porque ao longo da nossa conversa, possivelmente vamos ter algumas respostas a este pequeno exercício que fomos fazendo. Algumas dúvidas que ainda nós ficámos, não é? Em vez de esclarecer, ainda confundiu mais. Mas ao longo vamos de certeza falar e esclarecer, está bem? Então, nós também fizemos uma segunda parte do exercício que foi tentar imaginar numa reencarnação futura ou passada, estarmos com essas pessoas e dizer o que é que poderíamos fazer de diferente. Vamos resumir assim. Isto é possível porquê? Porque existe a reencarnação.
senão não era possível, não é? E nós temos essa certeza absoluta, não é? Nem faz sentido ser de outra forma para nós. E é possível nós percebermos e irmos lá atrás ou à frente. Porquê? Porque atrás nós temos memórias dessas nossas vidas, dessas pessoas, não é? E vamos recordar, e é por isso que é possível. A doutrina espírita ensina-nos que a morte é apenas uma passagem, um estado diferente daqueles que agora estamos. Portanto, é só uma transição para outro estado temporário, não é? Porque a nossa ânsia é sempre voltar o mais rápido possível para tentarmos melhorar. Infelizmente não é possível. Isto é importante ser dito, porque muitas vezes esquecemos que o plano reencarnatório também não é assim tão fácil. Também existem, como cá, esta é uma comparação um bocado ridícula, mas só para nós percebermos, também existem filas de espera. Porque existem muitos espíritos que querem voltar e precisam de voltar. E nós que estamos cá hoje, mais uma pergunta, estamos a aproveitar devidamente o nosso plano reencarnatório? Estamos a cumprir o que dissemos que íamos fazer? Pronto, esta é só uma parte para continuarmos. O espírito, pela reencarnação, vai voltando com novos propósitos, para novas famílias, para novas pessoas. Para quê? Para continuar a aprender e para nos fazer também aprender e evoluir. E então é sobre isso que vamos falar agora. Afinal, esta era a parte que eu não andei. Agora agora vou voltar atrás, já estou muito acelerada. A reencarnação. Vamos falar o que é, mas afinal, de uma forma simples, que nós possamos dizer assim, no dia-a-dia e mais prática, o que é isso da reencarnação? A reencarnação é a volta do espírito à vida corporal e vem tantas vezes quantas as que tiver que vir, com a oportunidade de vir, que nós já sabemos que também não é assim tão fácil. E vem para quê? Para o progresso, para conseguir o seu progresso moral e intelectual. Portanto, para fazer o seu caminho de evolução. O Livro dos Espíritos ensina-nos muito, não é? E também nos ensina sobre o que é a reencarnação. E na questão 166 até à 170, o que é que nos diz? Diz-nos o que é e qual é o seu fim. Portanto, para ler e reler, trabalho de casa. De uma forma ainda mais detalhada, podemos dizer que é o que nos vai permitir avançar intelectual e moralmente. E devemos aproveitar para corrigir os nossos erros, porque infelizmente temos alguns e estamos cá para os corrigir, não é? E temos que aproveitar. Eu sei que custa um bocadinho reconhecer os nossos erros, não é? Porque apesar de espíritos encarnados em corpo de carne, parece que ainda pesam. Nós esquecemos que somos espíritos, de facto, ainda estamos muito ligados aqui à parte material. E com a parte material vem também a omissão do reconhecimento dos nossos erros, que não é fácil também. Mas não é fácil ainda. Mas vai ser de certeza nós irmos com a idade, até se costuma dizer que as pessoas são um bocadinho mais sábias, começam a perceber que não há mal nenhum em errar e que se calhar o erro até não é erro, foi se calhar algo que tinha que ser feito naquela altura, só foi feito de uma maneira que não devia ter sido e que agora sabemos que podemos fazer diferente. Sem culpas, sempre sem culpas. Portanto, é natural que enfrentemos provas para superarmos, para evoluirmos, porque é assim que se evolui. E através da reencarnação também conseguimos perceber o quê? A justiça divina e a continuidade da vida e ainda, para hoje, o planeamento. É importante destacar estes 3 pontos. Porque que é isso do planeamento? Então é assim, antes de reencarnarmos, juntamente com os mentores espirituais, nós temos uma tarefa muito importante. É assim, eu quero reencarnar, mas porquê? Porque eu preciso de melhorar isto, aquilo e aquilo outro.
e preciso de estar com aquela e com aquela pessoa, porque foram aquelas ou que me dizem mais ou que eu preciso de estar porque alguma coisa não correu bem com elas. E então é tudo planeado. Em que família vou reencarnar, com que propósito, que conduta vou ter, fisicamente como é que eu vou vir. E estes são só alguns pormenores. Portanto, é tudo muito planeado, muito organizado. O mundo espiritual é assim. Não é? Nós tentamos imitar e já fazemos muitas coisas assim também planeadas. Portanto, é mesmo preciso aproveitar esta nossa oportunidade de estarmos aqui hoje. No plano espiritual, também sabemos que as famílias não são planeadas ou não são formadas ao acaso. Os pais e filhos ou outras pessoas reencontram-se ou por afinidade, que era aquilo que estávamos a falar, ou seja, porque há realmente laços muito fortes, os laços eternos, que se vão perpetuando ao longo das nossas existências. Ou então, pela necessidade de reconciliação. Acertos de acontecimentos de outras vidas passadas, aquilo que correu menos bem. Por isso é que às vezes há familiares que estão um bocadinho em choque, não é? Porque estão ali pelo amor, sempre pelo amor, a tentar melhorar o que está menos bem ou o que houve de menos bem noutra reencarnação. Só que nós ainda não compreendemos, porque não paramos, não é? E não pensamos, isto está a acontecer por alguma razão e não estou bem a ver. Mas fica aqui a dica para nós tentarmos nessas situações pararmos e pensarmos que tudo tem uma razão de ser e pode ser também essa razão. Ninguém chega também à nossa família, eu vou dizer, à nossa guarda. Guarda é um termo um bocado pesado, parece que nós temos que prender aquela pessoa, nada disso. Então, se calhar não é o melhor termo. Chega até nós, pronto, dizendo de outra forma, porque sim. Não. Dissemos que o plano reencarnatório é muito planeado e organizado. Então, quem nos chega, nós aceitamos que essa pessoa, que esse espírito viria, mas nós assumimos um compromisso. E o que é um compromisso? Um compromisso implica responsabilidade e aceitação. Ui, já estamos mal. Responsabilidade, certo. Eu vou ser mãe, pai, filha, ou simplesmente conhecido, ou alguma pessoa importante na vida de alguém. Responsabilidade eu vou ter, assumo. E aceitar. Aí é que o braço, é que nós ficamos um bocadinho confusos, não é? Mas é isto que nós dissemos que íamos fazer. Muitas vezes, até já, quando o espírito está ainda no plano espiritual, nós até sabemos que ele vai chegar à nossa vida em algum momento, porque nós já tivemos nessa reunião, vamos chamar assim, de planeamento. E aceitamos. Não é? Aceitámos esse compromisso e dissemos que íamos aceitar quem viesse para nós, para estar connosco. E mais, quem recebe compromete-se a amar. E amar é o quê? Fica para uma próxima palestra, fica para estudo nosso. Amar é muito importante, muito importante. Respeitar. E não só respeitar, compreender. Porquê? Porque assumimos o compromisso de ajudar aquele espírito a evoluir. E evoluir implica tudo isto. Então, não podemos jamais esquecer, e volto sempre a dizer, o papel do amor, o papel que o amor tem em tudo na nossa vida. E temos que pensar sempre em Jesus, nos ensinamentos que ele nos deu, que os espíritos relataram, não é? Que nós temos a sorte de ter uma obra, vou falar só na básica, não é? De Allan Kardec, tão rica, e hoje gostaria de destacar para este tema o Evangelho segundo o Espiritismo.
que nos ajuda neste processo de aceitação, responsabilidade e amor. Mas outra coisa é que quando nós, materialmente falando, temos a bênção, somos gratos de receber alguém, não é? Na nossa família. Tudo certo. Só nos esquecemos de um pequeno pormenor. É que quem está a receber não é uma coisa sua, ou seja, se estivermos a falar de um filho não é nosso. Aquele ser foi-nos emprestado. Para quê? Para nós o orientarmos. E orientar não é apropriar-nos daquele ser. Não é ceder o amor também, o carinho, a proteção. Não. Nós comprometemos a orientar. Com desapego. Não foi com este sufoco de amor, não é? Que certamente as intenções são as melhores, mas às vezes nós não estamos conscientes que não é esse o caminho, não é essa a nossa função, é simplesmente aperfeiçoar. E depois ainda temos a audácia de mais. Nós é que sabemos, nós somos os seres perfeitos. Aquele ser que está connosco tem que ser a nossa imagem, porque nós é que somos bons. Não é? Nós é que sabemos as regras, nós é que somos mais velhos. Estamos cá há tanto tempo, nesta reencarnação, agora vem alguém chegar de novo e vai nos ensinar. Pois vai, e muito. E desde pequeninos. Não é? E nós às vezes tendemos a corrigir, porque nós temos a ideia que somos, lá está, a tal perfeição. E nesse compromisso, em vez de pensarmos que aceitamos orientar, pensamos que os vamos moldar à nossa imagem. E também outra coisa, é que quem vem, não vem normalmente pela primeira vez aqui, neste caso ao planeta, não é? O nosso universo não vem pela primeira vez. Vem com muitos conhecimentos. Vem com um propósito. Sabe para o que veio. Sabe o que tem que evoluir. Por isso é que este processo, este planeamento é conjunto. Todos temos que aprender e ensinar. Estamos nesta bola. Então, uma família não pode ser assim tão fechada. Temos que ser um bocadinho mais abertos. E saber que as crianças têm muito para nos ensinar também. Claro que é assim, o compromisso da responsabilidade implica o cumprimento de determinadas regras. Não é tudo assim à vontadinha, como se costuma dizer. Não, nós temos essa responsabilidade de orientar. E orientar pressupõe, vivemos aqui, agora, tem regras, há que cumprir. Não é? Isso também é importante. Mas não é, o resto não é verdade. Não é? Nós temos que saber equilibrar, e isso é que é muito difícil, equilibrar estas duas coisas. É compreendermos, saber que aquela pessoa tem muitos conhecimentos, que nós temos que aprender conjuntamente e não dominar e não tentar que a pessoa faça aquilo que nós queremos, sobretudo à nossa imagem. É importante percebermos que nesta ligação conjunta é que estreitamos os tais laços eternos. Aqui dissemos entre pais e filhos, como pode ser entre outras pessoas com quem nos sentimos em afinidade ou em reconciliação. Isso é importante. É aqui que se vão perpetuar esses laços também. No núcleo familiar, vamos reduzir um pouquinho. Estamos sempre a dizer que é um aprendizado conjunto. Então, é uma oportunidade que muitas vezes desperdiçamos. Volto a dizer, há que saber aproveitar, não desperdiçar, porque este senhor está certamente a transmitir algum conhecimento. Cada espírito que está ao seu lado está a entender da sua forma, com base na sua bagagem. Olha, é só responsabilidade, já não é um, aqui são 3. E cada um vai entender à sua maneira com os conhecimentos que traz. E o senhor tem que perceber isso, que cada um é um ser especial, incluindo ele. E nós às vezes deixamos essa parte. Aqui, nestas relações de aprendizagem, volto a dizer, é sempre o amor e a compreensão que têm sempre que prevalecer.
e a clareza, a transparência dos conhecimentos, que também muitas vezes não é omitimos, pronto, nós sabemos, mas está bem, siga, não é? Em frente, vamos seguindo a vida. Não, temos que parar um pouquinho. Nós temos estado sempre a dizer que os filhos não pertencem aos pais, mas o contrário também é verdade. E nós também, no nosso percurso de vida, muitas vezes, não é? Quando os pais já estão noutro caminho, tentamos também apoderar-se deles. Eles têm que fazer como nós queremos quando não fizeram assim uma vida inteira. Têm que assumir os conhecimentos que nós sabemos, porque nós agora é que somos os responsáveis. Errado. E assim, temos que fazer este equilíbrio entre pais e filhos em todas as idades. Temos que perceber que somos seres diferentes, com hábitos, gestos, formas de estar, conhecimentos diferentes. Viemos com o nosso propósito. E para não nos afastarmos dele, há que ter esse equilíbrio. Estejamos de um lado ou do outro. O importante é realmente o respeito, que tem que ser bilateral. Dizer a um filho para não fazer algo é complicado, mas dizer a um pai ou uma mãe para não fazer algo ainda mais complicado é. Portanto, há que respeitar os tempos, a educação, o conhecimento, a oportunidade, a gratidão de cada um, que está em cada um, de ser tão especial como nós somos. E não deixemos ultrapassar essa barreira, porque essa barreira é fácil de ultrapassar. Porquê? Porque nós temos um defeito enorme ainda. O que é que nos faz atrasar o nosso processo evolutivo? O egoísmo, que ainda está tão presente. E às vezes esta barreira é passada por isso mesmo, pelo nosso egoísmo, porque queremos as coisas à nossa maneira. É assim. É mesmo assim. Voltando. Temos que despertar para esta forma de estar nas relações pais e filhos, ou ao contrário, ou mesmo com outras pessoas que nós consideramos familiares e que não são de sangue, mas o são de facto, na verdade. E isso há que ter bem presente que o nosso papel é só orientar, auxiliar no processo de evolução. Com tudo aquilo que sabemos, sim, transmitindo o nosso conhecimento, sim, estando aberto a que nos digam que isso está errado. Hoje está errado. E que nos deixem explicar porque é que está errado. Porque se nós também acharmos que não está, também temos o dever moral de dizer não está, não. Se só estás a ver essa perspectiva, mas existem mais perspectivas. Ou então o contrário. É uma aprendizagem coletiva, não é? E todas as opiniões são válidas porque certamente há ali sabedoria, com regras, com respeito. Allan Kardec, no livro também dos Espíritos, também nos ensina sobre estas relações familiares. E diz-nos, ou melhor, a questão é, pode-se considerar como missão a paternidade? E diz-nos, a resposta vai de encontro. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que envolve. Mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Vejam, mais do que aquilo que pensamos. Agora vamos voltar àquilo que a gente sabe, mas que nem sempre assume. O compromisso, o plano que fizemos. De facto, é uma responsabilidade enorme. Deus colocou o filho sobre a tutela, a orientação dos pais, a fim de que estes o dirijam, não é mandem, não é formatem, pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àqueles uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Diz mais, mas vamos ficar com esta ideia. É um dever e uma responsabilidade. Um ser frágil que vem, mas com muito conhecimento. Não esqueçamos. Allan Kardec refere de uma forma resumida
que nós temos o dever de orientar os filhos no caminho do bem, prepará-los para a vida e para o cumprimento dos deveres, com desapego, sempre com desapego. Os espíritos nascem, renascem, trazem experiências, trazem defeitos e qualidades. Não é? Que é preciso, eu gosto muito deste termo, burilar aquela pedra preciosa que está ali, mas é preciso torná-la ainda mais preciosa, mais bonita, mais vistosa. E nós todos temos que limar o que está menos bem. E a nossa função é, de facto, orientar e não é impor. Educar, do ponto de vista espírita, é o quê? Não será guiar pelo exemplo? É, pois, guiar pelo exemplo. Então, aquele espírito, supostamente criança, que o é, não é? Neste plano material, vai absorver os nossos exemplos todos. Então, nós não podemos dizer a uma criança que mentir é feio e depois, sei lá, combinamos um jantar com uns amigos, mas naquele dia está tanto frio, tanta chuva que não nos apetece nada. E eles batem-nos à porta. E a criança está com a avó. E nós dizemos, olha, vai com a avó atender a porta e diz que a mãe está muito doente. Não pode mesmo sair de casa. Aquela criança, o que é que vai pensar? Afinal, mentir não é assim tão mau. Se a minha educadora o faz, é isso que eu vou aprender, não é o que ela diz. Porque nós, seres humanos, aprendemos mais pelos exemplos que temos, pelas coisas que vamos fazendo, do que propriamente pelo que ouvimos. O que vamos vendo marca-nos. Então, não podemos levar a mal se um dia aquela criança disser à professora, hoje não vim à escola porque estive muito doente. É normal. Os telefonemas também são típicos, não são? Não está, a mãe não está. E o que a criança vai dizer? A minha mãe diz que não está. Na sua inocência. Mais uma vez a mentira, que estamos a dizer que é correta, quando a nossa voz diz que não pode ser. Educar pela doutrina espírita é educar pelo exemplo. Temos que esquecer. Temos ainda, essa responsabilidade está lá no nosso contrato também. E este é muito importante. É por aí que eles vão crescendo. Então nós temos a obrigação de ter paciência, fé, respeito, equilíbrio, sermos pessoas equilibradas. Tudo muito fácil, não é? Não é? Mas se nós tivermos esse cuidado, certamente vamos fazer. Porque a maior aprendizagem que podemos dar a alguém que está connosco, que está sob nossa orientação, é o testemunho do bem. Essa é a maior aprendizagem. Atenção! Eu tenho estado sempre a puxar-nos as orelhas, mas é assim, não somos perfeitos, então senão não estávamos aqui todos agora, não é? Isso é normal, também temos que aceitar, não somos perfeitos, estamos em aprendizagem. Por isso é que se diz que as famílias são um aprendizado comum, uma evolução também comum. Um puxa pelo outro, o outro ajuda, mesmo nas dificuldades. O que temos que fazer é tornar as dificuldades oportunidades. Porque surge é por alguma razão. E surge naquela altura que era a menos adequada para surgir, é aquela que nos vai fazer evoluir, de certeza, em vez de um degrau 2. Não estávamos preparados, mas era importante. Se estivéssemos preparados, não ia ser assim, certamente. Não tem mal, não somos perfeitos, erramos sem culpa. Mas erramos e está tudo bem, desde que consigamos ter a noção de corrigir. Temos que agir com justiça, não é? Temos que agir com equilíbrio. Temos que agir com o nosso melhor, naquela altura, que pode não ser o nosso melhor daqui a uns anos. Naquela altura foi o que nos pareceu mais correto e fizemos, de certeza, o melhor que podemos. O tal testemunho do bem, a tal orientação foi a melhor que nós demos naquela altura, com os conhecimentos que tínhamos naquela altura.
Por isso está tudo certo, estamos a fazer o nosso papel. Não esquecer. Ser pai, filho, avô, tio, ter alguém importante na nossa vida é muito importante. É uma responsabilidade, mas é um orgulho enorme também. Não é importante. Aqui sem irmos para o egoísmo, atenção. Mas é importante alguém nos ter escolhido. Não é? Tão bom. E é nesse que nos temos que focar. Aquela pessoa, enquanto está connosco, está porque quis. E ficamos assim, vale a pena pensar nisto, não é? Vale a pena, vale a pena. Não é? Ter alguém que nos escolheu no mundo espiritual para nós orientarmos, que gratidão. Até arrepia, não é? Mas é verdade, que gratidão. E nós também temos a mania, porque a parte material nos dá alguma insatisfação de pensarmos que podemos fazer sempre mais, até materialmente. E esse alguém, quando nos escolheu, nem sequer pensou nisso. Porque nós somos espíritos, não somos seres só de carne, não é o contrário. Nós não somos, como é que eu hei de fazer isto, seres materiais que uma vez viveram no mundo espiritual. Não, somos o contrário. O material é preciso para nós fazermos a nossa vida normal aqui onde estamos, para nós vivermos e evoluirmos, mas não é essencial. Por isso é que muitas vezes, desculpem se não se enquadram nesta perspectiva, mas eu vou dizer na mesma. O que é que nós tendemos a fazer aos nossos filhos também, para além de tudo, ou quem está connosco? A prover tudo. Porque nós somos orientadores, mas somos provedores. E provedores de quê? Provedores de roupa, de escola, de livros, de brinquedos, de tudo e mais alguma coisa. Material. Não, nós somos provedores espirituais. Há aqui uma diferença. E depois nós dizemos muitas vezes a quem tem muito, que às vezes se revolta. E não compreendemos essa revolta, porque tem tudo. Vou-vos contar uma história que é real, de um menino há muitos anos, que tinha tudo, que vocês possam imaginar. Mãe profissional, incrível, fantástico. Pai profissional, incrível, fantástico. Criada para vestir, não gosto de termo criada, uma senhora ou um senhor para o vestir, para o pentear, para o levar à escola, uma cozinheira, tudo o que vocês possam imaginar do mais luxo. O turista levava ao colégio. Os professores, como era o filho do menino muito importante, tinha toda a atenção do mundo. E eu fiz atenção assim de propósito. E o menino revoltadíssimo. Mas um revoltado sem revolta. Porque quando a revolta é sonora, não é bom, mas pelo menos sabe-se que está ali alguma coisa menos bem. O problema é quando a revolta é silenciosa. E o menino teve que ir para o psicólogo. E o psicólogo, para o meter à vontade, diz: olha, desenha aí o que achas que é a tua vida. O que tu quiseres, não tem problema. E o que é que a criança desenha? 2 montes, aqueles bonequinhos, isto foi real, o mar, 2 barquinhos e a criança a tirar-se de um morro e depois do outro. E o que é que isto significa? Depois de muito falar, o psicólogo percebeu é que ele tem 2 estruturas base incríveis, com tudo, que lhe provém tudo, materialmente. Os barcos, o pai e a mãe. A criança a tentar ter a atenção deles, mas os barcos não iam buscar, afastavam-se. E a criança só queria que um dos barcos estivesse perto dele. Isto é real em Portugal, isto aconteceu em Portugal há poucos anos. Por isso é que eu digo, nós sabemos que somos provedores. E a parte material é importante. O excesso não é. As crianças não precisam do nosso brilho profissional, da nossa ausência excessiva. As crianças precisam de um carinho, de uma palavra, de uma atenção, de uma orientação. E essa é espiritual, não é material, só. Há crianças que têm tão pouco e nós não conseguimos ver o brilho nos olhos daquelas crianças. Ou daqueles idosos. Não conseguimos ver. Parece que são cheios, que estão plenos, não é? Porque já conseguiram passar esta fase
que nós também vamos conseguir ultrapassar, se pensarmos na nossa função e no nosso compromisso de orientar e de sermos orientados. Portanto, a parte material é importante, mas não é assim tanto. E há pais que trabalham imenso, que as crianças até sabem que os pais têm que trabalhar para prover determinadas situações, mas já houve o diálogo. A criança não se sente sozinha, porque a criança percebeu, porque foi conversado, a tal aprendizagem em família. É importante dizer a uma criança, olha, para conseguirmos ter uma casa ou conseguir ter isto, há que fazer aquilo, mas o pai, a mãe, ou o educador, ou quem for, não deixa de gostar de ti, não deixa de estar aqui presente. Porque aquele ser percebe, aquele ser tem muitas experiências de vida, percebe. E o diálogo é importante. Portanto, pensemos nestas situações que não é fácil. Não é fácil, nos fazem pensar, não é? Porque nós tentamos dar tudo de melhor a quem temos ao nosso redor. É uma realidade. Agora, é mesmo o melhor? Fica para cada um de nós pensarmos. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, também menciona a relação pais e filhos e diz que aos pais incumbe a tarefa de saber fazer progredir os filhos, tanto moral como intelectual, para que cumpram a vontade de Deus. O plano, para que cumpram o seu plano, não é? Assim, cada lar é o quê? Uma escola. Também é uma escola, na qual todos ensinam e todos aprendem. E a base é o amor. Amor conjunto, aprendizagem conjunto. É a missão de todos. Serve em família, como serve na nossa vida social e na nossa vida individual também. Porque às vezes não somos generosos para os outros, mas não somos para nós. E também é importante, é conjunto. Nós temos que ser também ativos. Todos necessitamos de todos. Estamos cá todos no mesmo patamar. O A pode estar ali um degrauzinho acima, mas nós estamos logo, o B está logo atrás e o C também. Portanto, não vale a pena achar-nos superiores a quem quer que seja. Estamos cá. Mais à frente, mais atrás, estamos todos a nível de desenvolvimento. E precisamos todos uns dos outros. Todos. Mas nós, não é? Também temos a tendência, quando há aquela revolta e aquele entendimento, não me entendo com o meu filho, não me entendo com o meu pai, ele só quer, só faz, só está. O que é que aconteceria se nós não tivéssemos estes vínculos, estes laços familiares? Já falámos no que nos impede de evoluir, e aqui também, que seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o culminar do egoísmo. A família serve um bocadinho também para nos regular. O chamar a atenção, o tentar dar conselhos, mesmo sem nos pedirem, não é? Algum efeito positivo vai ter, que eu disse que hoje é positivo e a alegria que deve imperar aqui na nossa conversa. Por isso também é importante haver esse controle familiar, vamos dizer assim. Voltamos à nossa reflexão inicial, ainda se lembram? E só vamos pensar como é que podemos aplicar os ensinamentos da reencarnação para promover o entendimento e o amor mútuo. É isso que nós, hoje, com esta conversa, devíamos levar. Não é? Irmos mais leves de coração, pensar que estamos a fazer tudo certinho, conforme as nossas possibilidades, mas que podemos fazer também um bocadinho melhor, porque já temos outros conhecimentos também, já alguém nos puxou as orelhas para pensarmos nisso, que às vezes é importante, não é? Às vezes costumamos dizer que para aprender precisamos de experienciar as coisas menos boas. E às vezes é preciso que alguém também nos alerte. Quando nos sugeriram o tema, eu pensei, é um bom alerta para toda a gente, né? Que nós pensamos sempre que estamos a fazer o nosso melhor. E é verdade, estamos a fazer o nosso melhor. Só que o nosso melhor pode ser um bocadinho melhor.
de forma diferente, e é isso que não podemos esquecer, e que todos somos especiais. E que fomos escolhidos, eu adoro, escolhidos para uma grande tarefa, que orgulho, que gratidão. E este é importante. E pensarmos também que estamos todos numa jornada espiritual e não numa caminhada terrena, não é? Onde nos levamos a reboque. Cada um faz o seu caminho e nós, lado a lado, com várias pessoas, vamos caminhando de igual modo. Pensemos nesta situação também. Sugestões para lermos e sabermos um pouquinho mais o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai Pai e Vossa Mãe, para compreendermos melhor aquilo que já falámos dos ensinamentos de Jesus sobre os laços familiares. Também a questão, uma vez mais, e lê-la toda com um bocadinho de cuidado, 582 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec aborda, e os espíritos, não é? A responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Para concluirmos, e uma senhora incrível que nos fala com uma leveza do papel dos pais e dos filhos e porque é que nos escolhem a nós. É Mais Braga. Olha, nunca somos pais ou filhos por acaso. O acaso não existe em nada, muito menos nessa relação. Nós geralmente programamos algumas coisas para a nossa vida que vem logo após, e filho, e pai, e mãe, é muito isso. E os espíritos dizem que há almas que sofrem muito no mundo espiritual porque elas não conseguem encontrar ninguém que queira ser pai e mãe delas. E eles abrem o parênteses. Não construírem outras vidas, alegrias nessas pessoas, simpatia, essa é a palavra, para que a pessoa diga, não, eu aceito fulano como meu filho na terra. E eles dizem que quando a pessoa vem muito enferma, já nasce uma série de problemas, o casal, o futuro pai e mãe, é levado ao mundo espiritual, a pessoa é mostrada, olha, vai nascer, mas a situação é essa e essa, vai nascer com essa ou aquela deficiência, todos querem ser felizes, como pais e mães. E dizem logo, não quero. Mas, como dizia irmã e outra vez dos filhos, basta levantar um pedacinho do véu que cobre o passado daquele pai e daquela mãe. E eles imploram para ter aquele filho que vai dar tanto trabalho, seja emocionalmente ou fisicamente. Então, isso realmente existe. Existem casais que reencarnam sem compromisso de filhos. Mas alguém no mundo espiritual pede muito para vir e escolhe aquele casal que então é feito esse acordo, que é sempre de aprendizagem. Então, pais e filhos são a relação mais próxima que nós podemos ter. A mais importante, porque nós vamos dar asas àqueles que serão nossos filhos. Eu tive um pai e uma mãe horrorosos, então seja diferente. É difícil. Mas seja diferente. Seja melhor. Seja para o seu filho aquilo que você acha que seu pai e sua mãe não foram para você. E não estou falando só de filho que nasça de você. Estou falando dos seus tutelados, daqueles que você pode ajudar, daqueles que você leva no seu exemplo. Esses são filhos também. Não sei o que é que dizer a seguir a esta pronto, informação e acho que disse de facto tudo, não é? Então, nenhum amor é demais, nem é em vão. Mesmo que algum momento da nossa vida pensemos que decepção que fizeram com o nosso amor, não. Nenhum amor é demais, nenhuma compreensão é demais, nenhum esforço nosso é em vão. E pensemos que somos todos espíritos em evolução, necessitados de amor, de carinho e compreensão. E que os nossos filhos, volto a dizer, e os nossos pais e os nossos familiares, todos, não é? Os que passam pela nossa vida têm um papel importante nela, mesmo que não estejam na nossa vida por muito tempo. Têm um papel importante e sejamos gratos e alegres por esse motivo. Obrigada. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigada a nós, querida. Andar cada estava a falar de moldar os filhos à nossa vida. Também acontece com o casamento. Ou o marido, a mulher ou a mulher ao marido, não se entendem porque aquela pessoa quer que a outra seja igual, ou moldar como ela quer ou como ele quer. É um pouco também, é capaz de haver algum amor, mas há um amor e há um egoísmo. O egoísmo é complicado de mudar, mas também disse do agir, do fazer. E eu digo muitas vezes, só há mais um ato que minha palavra. Podemos dizer fazer mais alguma coisa, mas se não pomos em prática, eles dizem assim, então, mas aquela caramela está a dizer isto, aquilo e aquilo, ela não faz nada. É verdade, é isso que nós temos que também pensar, não é? É que realmente o que fazemos vale muito mais do que aquilo que dizemos. E assim, dizendo, e é isso mesmo, ainda bem que disse, a questão é que ninguém é de ninguém. Isto parece um clichê, não é? E espíritos livres, somos espíritos livres. E assim, de facto somos. Somos espíritos livres, temos a nossa individualidade, os nossos conhecimentos. E ninguém é de ninguém. O respeito, é sempre a mesma coisa, a compreensão do outro. É esse o nosso propósito. Só que compreender leva-nos a quebrar determinadas formas que nós achamos como as corretas de estar, seja na relação social, seja na relação familiar, seja em que relação for, não é? Se nós achamos que já nos estão aqui a iludir, a dizer que é de forma diferente, o que é que prevalece? O egoísmo. Aqui no estudo, já em várias ocasiões se fala algum coisa dos filhos, ou só nossa, e eu conto uma leitura ou uma palestra ou qualquer postagem que eu li de uma senhora indiana dizer: os filhos de mim, não são os meus filhos, são os filhos de mim. E eu disse, eles não são meus, eles são os filhos de mim, eles vieram por mim, pediram para mim, escolheram-me nesta existência, eu estou muito grata, mas eles têm que voar, eles têm o caminho deles, eles têm. Também fui aprendendo, não foi assim logo, porque a nossa primeira preocupação são as galinhas e as asas, e eles estão ali como se fosse uma bolha para não saírem, mas depois vamos aprendendo. Temos que lhes dar espaço, têm que cair, não podemos ter um edredom e uma passadeira vermelha, eu digo vermelha, eles quando caem na se magoar, eles têm que se magoar. Inconscientemente estamos a atrasar o processo evolutivo, não é? Mas é tudo natural, porque é um instinto, não é, de pai ou de mãe, ou de cuidador, ou de educador, não é? Seja quem for, tem sempre a proteção, é sempre a nossa preocupação, porque nós sentimos que temos essa obrigação, não é? E também nos faz sentir confortáveis, saber que aquela pessoa, sobretudo isso, aquela pessoa está ali com a proteção das nossas asinhas, não é? Mas não é esse, de facto, o que viemos fazer, no fundo, não é? O que estamos aqui para cumprir, não é esse o nosso plano. O nosso egoísmo é que nos leva a pensar muitas vezes que é esse o nosso plano, que é muito mais confortável, não é? É muito mais confortável. É como quando estamos a pedir, como o filho esteja bem, eu não sei isto, porque aquele bem que eu quero, se eu tiver bem, eu estou bem, porque eu também estou a ser egoísta. Por isso eu aprendi também aqui que pedimos pelos nossos filhos, por todos. Os filhos todos, todas as mães, e os netos de todas as avós. Porque senão o egoísmo, quer dizer, dá muito, a reflexão ainda é muito grande, ninguém é perfeito. É isso, é que não somos perfeitos. Esta maravilhosa doutrina vai-nos ensinando tantas coisas, e quando conseguimos pôr em prática, porque não é sempre, isto há um avanço ou um processo, e às vezes o processo é maior que o avanço. Mas é porque é preciso, não é? Se calhar naquela altura foi preciso aquele, que ninguém volta para trás, mas aquela situação diferente, não é, do que estamos habituados a fazer, se calhar foi importante. A pedrinha no nosso caminho, se nos fizer cair ou se nos fizer... Porque as pedras também não só nos fazem cair, atenção,
Pode lá estar a pedra e nós tropeçamos. Se calhar precisávamos tropeçar. Ou então podemos desviar. Exatamente. Quando nos soubermos desviar Como faz o rio. a nossa... E subir, exatamente. Há sempre algum propósito na nossa vida. E se nós nos focarmos no problema e darmos toda a importância que ele não tem e não encararmos como uma oportunidade, aí já estamos a errar. Pronto, sem culpa, está bem? Não, eu não quero que saiam daqui com a ideia de culpa. Mas exatamente, é mais difícil, não é? Se pensarmos, e é como diz a doutrina, nós, mais uma vez, a gratidão, há que realmente sermos gratos por tudo. Termos a oportunidade de conhecer em algum momento da nossa vida a doutrina torna tudo tão mais leve, não é? Com mais lógica, com mais equilíbrio. Pronto, mas é o que eu digo, nós vamos aprendendo aos bocadinhos, ainda não aprendemos o que é o amor. Pensamos que o amor é esse sufoco, não é? Seja nos casamentos, ainda vimos. E realmente são pessoas que se calhar até se gostam muito e estão bem e fazem o que pensam ser melhor. Mas não é bem assim, não é? Nada é nosso. E o desapego tem que ser uma realidade na nossa vida, não é só uma moda. Porque agora fala-se muito de desapego, não é? Que é bom não ter bens materiais, tantos assim, porque não precisamos. Também já estamos muito atentos à reciclagem, já não se valoriza tanto, em alguma parte, as compras assim por impulso. As crianças já têm outra forma de estar e de ser que nos ensinam, porque, eu não sei, na minha geração, eram os caderninhos todos cheios de brilhos e todos os períodos eram cadernos novos e lápis a condizer e os tojos e aquelas coisas todas. E eu foi com algum agrado que vejo que os mais pequeninos dizem muitas vezes não é preciso esse caderno, esse é caro, aquele preto está bom. Maravilha. E quando vão pôr qualquer coisa a reciclar, utilizar natural, antes de porem na reciclagem, têm pena. Porque, o que é que ainda se pode fazer com isto? Para que é que isto ainda serve? É tão gratificante, portanto, a transformação daquilo que para nós, da nossa geração, já não prestava. Já não prestava. Eles não só reciclam, como reutilizam, eles imaginam, fazem upcycle, fazem montes de coisas e aquela imaginação nunca passa. Nunca passa, é muito bonito. E são crianças, supostamente, não estão ali. E nós pensamos, não temos nada a aprender com crianças, temos tanto. Na sua essência, já trazem tanta bagagem que somos mais evoluídos que nós. Não nos ensinam tanto com esta simplicidade, não é? Com esta alegria de só ser e não ter. Por isso é que eu digo, estes trabalhos, o que eles fazem com tanta alegria, há que ser valorizado. Porque brincam muito e aprendem imenso. E são crianças. Exatamente. É-lhes permitido ser crianças. É isso que eles são. Exatamente. Toda a fase, não é? Tem fase de aprendizagem. Passa tudo muito, muito rápido, é verdade. É verdade. Mas pronto, alegria não, saudade é boa, mas o desapego é melhor. Ficarmos com as alegrias, com os momentos de amor que aquelas pessoas nos transmitem, com o que nos deram de bom. O desapego não só na matéria. Eu digo, aconteceu na minha vida, das pessoas. Eu costumo dizer, eu não perdi uma, eu continuo a amar aquela pessoa tanto ou mais do que amava. Há algumas pessoas que estão na minha vida, mas tenho que fazer um desapego. Eu não quero, eu não posso estar sempre com aquela pessoa. Eu não tenho o direito de querer, assambarcar, vamos dizer. Não, porque tenho que fazer um desapego. E eu gostar na mesma, mas... Porque amar não é isso, amar não é aprender. Este é só clichês, mas é assim, os clichês são feitos por alguma razão. Sim. E se calhar até tem alguma razão mesmo, não é? Porque amar é mais do que isso, não é? Amar é mais do que isso. É muito bom enquanto é possível estarem junto de nós, mas também é muito bom quando já não estão por algum motivo, porque faz parte da nossa caminhada. Aceitar. Ainda somos imperfeitos, mas todos os dias de certeza que vamos melhorando um pouquinho, vamos lendo, estudando a doutrina que temos a sorte de conhecer, que nos ajuda sempre
sempre, em todos os momentos. Verdade. E lembro, aproveito para lembrar, que se iniciou há relativamente pouco tempo o curso básico de Espiritismo. Portanto, ainda bem toda a gente a tempo de se inscrever e de frequentar, não é? Muito bem, sim, porque aprender conjuntamente é muito, não sei, eu pelo menos gosto, porque nós quando estamos sozinhos a ler, também é importante lermos sozinhos, mas o debater ideias, o poder perceber, aquela pessoa tem a mesma dúvida que eu, não é? Eu estava a levar para aquela pessoa e digo, olha, mas afinal não, se calhar não é bem assim, é tão importante, lá está a aprendizagem conjunta, não é? Sozinhos somos, mas em grupo somos muito mais, é isso mesmo. Posso pedir se fazes a prece de encerramento? Claro. Então vou só pôr aqui uma musiquinha, não julguem que eu venho cantar. Também podias. Não podia, não, acredita. Vamos só pôr aqui uma musiquinha para fazer a prece de encerramento. Se vires que depois o som aumenta, é aqui na rodinha. Ok. Obrigada. Obrigada, Eva. Então, continuando neste bem-estar que o amor e a partilha nos proporciona, que os ensinamentos que vamos tendo nos enriquecem, agradecendo por estarmos todos juntos na presença do grande Mestre Jesus, que com o seu amor nos possibilita apreender todas as aprendizagens que temos uns com os outros, que nos faz ter em nós a luz sempre acesa do amor. Demos oportunidade a esse amor, a este crescimento, que tenhamos a noção das nossas responsabilidades sociais, familiares e todas as outras, e que sejamos sempre um pontinho de luz desse amor de Jesus na vida de alguém e, sobretudo, na nossa. Temos sempre a certeza que somos seres especiais e gratos por esta oportunidade que não vamos desperdiçar, que vamos aproveitar para evoluirmos e nos tornarmos melhores do que ontem. Agradecemos a toda a equipa espiritual que também está connosco, sempre ajudando-nos neste nosso progresso. Jamais estamos sozinhos. Vamos sentir esta luz de amor de Jesus. Vamos retê-la e levar para a nossa semana. Façamos a diferença na nossa vida e na vida de alguém, com um sorriso, com uma palavra, ou simplesmente com um olhar fraterno, com a certeza que estamos cá todos para aprendermos com todos. Obrigada. Obrigada a nós, minha fofa. Obrigada eu. Ainda continuo quente. Estás muito quentinha, eu. Quem se quiser aquecer já sabe. No inverno. Tão bom. Então, muito obrigada. Vamos despedir do pessoal lá em casa. É sempre diferente na casa espírita. E venham às casas espíritas, não se esqueçam. Para a semana há mais. E é sempre diferente. Obrigada. Obrigada.